Olá, nós estamos iniciando mais um programa Assembleia Convida e temos a honra de receber hoje aqui no estúdio da TV Assembleia o Tiago Aguiar, que é um dos organizadores do movimento Juntos, é também diretor da União Nacional dos Estudantes, foi diretor do DCE da Universidade de São Paulo, aqui da USP, tem uma atuação muito importante e significativa, com muito acúmulo, com muita história, no movimento da juventude, sobretudo nas manifestações de junho. Tiago foi um dos grandes protagonistas das Jornadas de Junho, que foi um movimento organizado praticamente pela juventude brasileira. Então, nós vamos hoje discutir com o Tiago todas essas questões relacionadas aos grandes movimentos brasileiros hoje, de resistência, e principalmente os voltados à área da juventude, que procuram formular políticas públicas na área da saúde, na área da educação, da cultura, para a juventude brasileira. Tiago, muito obrigado pela sua participação, quero te parabenizar pelo trabalho que você tem desenvolvido junto a todos esses movimentos que eu citei, e muitos outros que eu não citei aqui, mas que você vai poder falar à vontade. Primeiro eu queria que você falasse um pouco sobre as Jornadas de Junho, porque você participou ativamente, você esteve nesse movimento de organização, que é um marco da história do Brasil e do mundo, já as Jornadas de Junho. Você participou não só do movimento, mas fez debates, eu vi que você participou de debates na Rede Globo de televisão, em várias emissoras, em jornais, a sua imagem esteve muito associada às Jornadas de Junho. Como que você viu esse movimento? Qual a sua análise da origem do movimento e as repercussões positivas desse movimento nacional das Jornadas de Junho? Bom, obrigado, deputado Janazzi, por abrir esse espaço aqui na TV Alesp. Obrigado aos telespectadores da TV Alesp que nos acompanham. É mais um espaço democrático para a gente fazer os debates que são necessários nesse momento no nosso país, né? E acho que, sem dúvida, é importante retomar o que foi junho, porque junho foi um marco na história recente do nosso país. Muito já se falou sobre junho, mas acho que as consequências do que foram as Jornadas de Junho a gente vem acompanhando agora. Basta ver que a gente tem acompanhado nesse 2014 um verão quente, eu diria, né? Um verão quente não só nas temperaturas, aqui em São Paulo em particular, temperaturas muito quentes e com esse risco agora de racionamento pelo desgoverno aqui em São Paulo, a irresponsabilidade com o sistema Cantareira, mas sobretudo um verão quente porque as categorias estão se colocando em movimento. Veja que em Porto Alegre teve uma greve de rodoviários, de motoristas e cobradores de ônibus, que foi a greve mais importante em 30 ou 40 anos, talvez nacionalmente, dessa categoria. Foram mais de 10 dias em greve, uma paralisação muito forte, exigindo que essa caixa preta das empresas de transporte público seja aberta e que os trabalhadores possam ter um reajuste à altura dos lucros gordos dessas empresas, né? Coisa que acontece em todo o Brasil. E agora, no Carnaval, a gente tem assistido a essa greve histórica dos garis, né? Uma categoria que é invisibilizada, que muitas vezes não recebe o devido reconhecimento pela sua importância. As pessoas só voltam a pensar nos garis quando vem a montanha de lixo que fica espalhada nas ruas, quando o trabalho deles não está ali presente. Então eles têm dito até nesse carnaval, disseram que Eduardo Paes, venha você varrer a calçada já que não quer negociar. Então tudo isso eu acho que mostra uma possibilidade que se abriu para o povo brasileiro, a juventude que abriu esse processo em 2013, mas para as categorias, para o povo em geral, de se organizar, de reivindicar e de exigir. Eu acho que junho mostrou isso, que se destravou a política como uma atividade para profissionais, que é o que a gente acompanhava antes, não é? Completamente controlada por esses velhos partidos, as velhas máfias que usam e abusam dos mensalões, mensalão tucano, mensalão do PT, mensalinho, mensalão do DEM. Essas formas de governo que a gente está acostumado, que é colocar para dentro da máquina pública aqueles que depois vão dilapidar o patrimônio público e governar para as grandes empresas, seja nas cidades para as empresas de transporte, seja em nível nacional para os banqueiros. Nosso país continua destinando quase a metade do orçamento federal para pagar juros e amortizações da dívida todos os anos, que é o dinheiro que falta para a gente ter educação, saúde de qualidade, que é o que o povo reivindicava, a educação e saúde padrão FIFA, né? Infelizmente, os pactos da presidente Dilma, logo depois de junho, quando o governo ficou muito assustado com o que vinha acontecendo, não deram em nada. Os pactos da presidente Dilma
O único pacto que ela realmente cumpriu foi o que ela disse que era o pacto do ajuste fiscal, o pacto para manter o pagamento dos banqueiros, o pacto para aumentar a parcela do orçamento federal que todos os anos é destinada a manter os lucros gordos do sistema financeiro internacional, e talvez agora a gente esteja assistindo o pacto da repressão, que é um outro pacto que a Dilma não anunciou, mas que o ministro José Eduardo Cardoso tem sido diligente, aplicado em organizar em todo o país, seja com o aumento das punições que eles vêm propondo, coisas que inclusive já têm tipificação no Código Penal, mas pretendem endurecer ainda mais a repressão, e também uma lei antiterrorismo, que é lamentável que parta justamente num governo do PT, de uma pessoa como a Dilma, que sempre foi acusada por uma direita mais sanguínea, não é, de ser uma terrorista. Então, o que tem sido falado é o AI-5, infelizmente, da Dilma, que é essa proposta de lei antiterrorismo que vem sendo discutida no Senado e que pode transformar manifestações populares em crime de terrorismo sujeito de 14 a 30 anos de prisão, uma coisa que é inaceitável, mas é um ataque brutal às liberdades democráticas. Acho que isso não tem nada a ver com o espírito de junho, que era um espírito participativo, de tomar para si a política, as ruas, a democracia, e essas medidas não podem passar. Ô, Thiago, você que é um sociólogo, também esqueci de falar isso, é importante, sociólogo da USP, formado pela USP, você que faz mestrado também nessa área, na Universidade de São Paulo, então qual é a sua análise também em relação, você começou a falar já sobre essa questão da repressão, nós tivemos uma grande movimentação em junho, houve inicialmente, antes das grandes mobilizações, uma repressão pesada da polícia, principalmente aqui em São Paulo, você acompanhou uma das manifestações que houve uma repressão extremamente exagerada, que detonou todo o processo, não só aqui, sim, mas no Brasil. Daí nós conseguimos um certo recuo dos governos em relação a isso, mas depois, com a atuação de alguns grupos minoritários, uma franja desse movimento, os Black Blocs e outros movimentos que tem um outro método que não é o nosso, que não é o de vocês, aí que serviu como uma desculpa para que os governos endurecessem novamente com a repressão, né? Utilizando essas medidas todas que você colocou, as medidas legais que os governos estão tentando implantar hoje no Brasil. Como que você vê essa questão? Na verdade, uma continuação da criminalização dos movimentos sociais. Isso é utilizado como uma desculpa para impedir outras manifestações em outras áreas. Sem dúvida. A repressão sempre foi a regra, né, nos movimentos sociais, porque certamente junho teve uma explosão de participação, mas as manifestações, a luta do movimento sindical, do movimento estudantil, da juventude, vem de muito antes. E a tônica, com muita repressão. A tônica sempre foi a repressão. Aliás, no começo das manifestações de junho, quando a expectativa do Alckmin e do Haddad era aumentar as tarifas de transporte tranquilamente, era a mesma, né? Foram 2 semanas em que não só os governos, como também a imprensa diziam que era um movimento de vândalos, um movimento de baderneiros. O Alckmin e o Haddad se notabilizaram por ir a um hotel de luxo em Paris cantar Trem das 11, enquanto a polícia estava organizando o trem da repressão aqui no centro de São Paulo, com bombas, com tiros. Jornalistas foram atingidos. Com a cumplicidade da grande imprensa, eu me lembro perfeitamente de um editorial da Folha de São Paulo, dias antes daquele ato que foi esse que dividiu águas, né, quando a Folha de São Paulo falava em retomar Paulista. É preciso retomar Paulista porque não é mais aceitável essa baderna, esse vandalismo. Quando eles decidiram fazer isso, então quebrar a espinha do movimento, que foi no dia 13 de junho, houve uma reação muito grande da sociedade, porque jornalistas foram atingidos, ficou claro que era uma luta justa e uma luta pacífica, democrática, com um método que se mostrou ser um método capaz de vencer, porque durante muito tempo a gente estava acostumado com essa expectativa de que é impossível fazer transformações, não é? Que é sempre necessário se adequar às planilhas, às opiniões dos especialistas, dos técnicos. E em junho a gente aprendeu que não, é possível ir para a rua, reivindicar, demandar e conquistar. Com esse método, o método de reunir milhares, de reunir milhões. Então, quando a violência foi muito grande por parte do Estado, porque é sempre do Estado que vem a violência ilegítima e mais forte, não é? A própria imprensa teve que voltar atrás, porque as pessoas já não aceitavam. Me lembro que, à época, as pesquisas de opinião diziam que quase 90% da população eram favoráveis aos protestos.
E aí passaram a fazer aquela divisão que a gente está acostumado de que de um lado tinham manifestantes pacíficos, democráticos, que pintam o rosto de verde e amarelo, e de outro aqueles politizados, aqueles que querem atrapalhar, que querem impor pautas, como se na verdade as manifestações fossem uma grande festa, um carnaval fora de época, e não uma manifestação, uma reivindicação popular, que é o que realmente foi. Bom, as manifestações tomaram conta de todo o país, foram milhões de pessoas ao longo do mês de junho nas ruas, e posteriormente, com a diminuição natural dos protestos, porque ninguém consegue passar semanas após semanas na rua, não é muito difícil, novamente eles quiseram impor essa pauta do vandalismo. Infelizmente, um setor, como você disse, do movimento... Que é pequeno e minoritário. Pequeno e minoritário. Não representa o espírito das grandes manifestações. Sem dúvida. Decidiu adotar uma tática que eu discordo muito, que é a tática de responder à violência policial com a violência do movimento. É claro que é preciso dizer que, em primeiro lugar, vândalo e violento é o Estado. Vandalismo é você propor o aumento da tarifa como foi proposto no ano passado. Vandalismo é fazer o que o governo do Rio de Janeiro faz agora com os garis. Impedem os garis de exercer o direito legítimo de greve, colocando a guarda municipal, inclusive a tropa de choque, para escoltar o trabalho dos garis. Isso é uma vergonha, isso é uma coisa inaceitável. Então, o vandalismo é sempre do Estado, porque a violência, quando é cometida pelo Estado, que tem acesso a armas, coletes, bombas, tiros, orçamento, dinheiro, é sempre superior à violência de qualquer indivíduo. Por outro lado, quando a gente abre mão da tática que venceu em junho, que foi a tática de colocar milhões de pessoas na rua, a gente perde a capacidade de dialogar com as pessoas. Então eu acho que, infelizmente, esses episódios de violência nas manifestações acabaram fazendo com que muitas pessoas que apoiam as lutas, acham que é preciso lutar por educação de qualidade, por saúde de qualidade, não aceitam essa política como um balcão de negócios que a gente está acostumado, uma parte dessas pessoas deixou de ir para a rua, com medo das manifestações. E com muita habilidade... Com medo da violência, né? Da violência. E com muita habilidade, os governos e a imprensa perceberam que aí era o momento de atuar. E passaram a fazer um amálgama, que todos os que estão na rua são violentos, de que se você for para a rua você vai ser atingido por um rojão, você vai correr risco de se ferir, de ser preso. E isso permitiu com que esse discurso da repressão ganhasse mais espaço. E nós vimos agora, infelizmente, após a morte do cinegrafista Santiago, que é lamentável, uma tentativa dos governos, os mesmos que até hoje não deram nenhuma resposta para as reivindicações legítimas que vêm desde junho, de tentar desmoralizar os movimentos sociais, desmoralizar as manifestações, dizer que quem vai para a rua são terroristas, são vândalos ou são gente paga por partidos políticos. Isso é uma coisa inaceitável. Eu faço aqui uma pergunta para o telespectador da TV Assembleia. Eu tenho certeza de que muitos dos que estão assistindo aqui foram para a rua em algum momento de junho. Então eu pergunto a você, quem de vocês que está assistindo a televisão agora recebeu R$150 de algum partido político para ir para a rua? Todas as vezes em que se faz essa pergunta, ninguém diz que sim, porque isso é uma mentira completa. É uma forma de tentar desmoralizar as legítimas reivindicações populares. Mas tanto é que no Rio de Janeiro tentaram envolver o Marcelo Freixo, deputado estadual do PSOL, né, tentando criminalizá-lo, dizendo que ele tinha ligação, mas o tiro saiu pela culatra, porque houve a organização de um grande movimento em defesa do Marcelo Freixo. A sociedade civil não aceita mais essa arbitrariedade, né, porque aquilo não é jornalismo. O que foi feito é um enredo quase kafkiano, porque... É o antijornalismo. Antijornalismo. As manchetes diziam o seguinte, ativista... Ou melhor, estagiário de advogado disse, que ativista que telefonou disse, que o suposto homem que atingiu o cinegrafista disse que teria relação com o Marcelo Freixo. Com uma agravante, que o advogado que estava defendendo os meninos era ligado aos milicianos. Defendeu um dos deputados milicianos que foi preso na CPI das milícias, que foi conduzida pelo Marcelo Freixo em 2008. Exatamente. E desmontou uma parte, porque as milícias continuam funcionando, inclusive com a complacência do Estado, mas desmontou uma parte das milícias no Rio de Janeiro. E um dos deputados, o deputado Natalino, foi defendido por esse advogado Jonas, mas pareceu que os argumentos do Jonas vieram como uma luva, não é? Repercutidos pela TV Globo, pelo jornal O Globo, numa época em que o ministro da Justiça decidiu radicalizar a repressão, seja propondo o aumento das punições para quem vai às ruas, com crimes que já são, inclusive, tipificados no Código Penal, mas querem ampliar a repressão, e o que é pior, que seria a aprovação dessa lei antiterrorismo. Seria inaceitável. Infelizmente, uma parte da bancada do PT, coisa que causa uma indignação tremenda, mas a bancada do PT
em primeiro lugar pelo senador Jorge Viana, que foi até a tribuna do Senado dizer que era preciso aprovar no Brasil uma lei antiterrorismo. Eu fico pensando o que é a memória do Chico Mendes e as lutas de todos os que construíram aquele grupo do PT no Acre, certamente pensam quando a família Viana fala que os manifestantes são terroristas. A proposta que o senador Romero Jucá vem propondo é de transformar em crime de terrorismo uma coisa pouco definida. Seria causar pânico, algum episódio que cause pânico às pessoas. Mas quem define o que é causar pânico? Quer dizer, qualquer manifestação pode eventualmente causar pânico a alguma pessoa. Uma greve causa pânico aos donos das empresas, uma paralisação... Muito subjetivo isso. É muito subjetivo. Você viu que em Goiás foi aprovada uma lei que é inconstitucional, deve ser derrubada, mas que foi aprovada pela Assembleia Legislativa, que diz que uma manifestação só pode ocorrer com autorização da Polícia Militar. Exatamente. Tem que pedir autorização prévia de 30 dias antes de organizar. Quer dizer, está aprovada a lei. É uma tentativa de desmontar as manifestações. Mas nem na ditadura militar era assim. Nem na ditadura militar. E sobre os movimentos sociais, isso é um dos argumentos que a bancada governista tem na manga, falam que não, os movimentos sociais estão ali descritos na lei, são uma exceção, mas o que a lei afirma, esse projeto que o senador Romero Jucá quer levar adiante, diz que sobre movimentos sociais eles poderão ser enquadrados se meios e fins não forem adequados, ou eles serão uma exceção se meios e fins forem adequados. Mas quem define? Aí vale tudo. Quem define se os meios que um movimento utiliza são os adequados? Então isso é um precedente perigoso, é uma reedição da doutrina de segurança nacional, é uma reedição da Lei de Segurança Nacional da ditadura, e é lamentável que venha isso pela mão do PT, mas não é o único, não é? Porque nesse aspecto da repressão é uma cumplicidade geral dos partidos, seja aqui o governo Alckmin do PSDB, seja no Rio de Janeiro o governo Paes e Cabral, que agora é Pezão, não é, do PMDB, todos eles têm esse acordo da repressão e de utilizar novas técnicas para reprimir, coisa que eu acho que seria interessante a gente abordar também, essa tropa do braço ou tropa ninja que a polícia adotou aqui em São Paulo no dia 22, no ato contra a Copa do Mundo, não é? Sei. Tiago, no início do programa eu disse o seguinte, que faltam políticas públicas para a juventude brasileira, embora a juventude tenha sido protagonista de muitos movimentos históricos no Brasil, desde da campanha O Petróleo é Nosso, na época do Vargas, desde a época da luta contra a ditadura militar, onde nós tivemos uma juventude engajada contra o autoritarismo, na luta pelas diretas já, na luta pela redemocratização do Brasil, na luta pela Assembleia Nacional Constituinte, na luta pelo impeachment do Collor e nas jornadas de junho. Faltam políticas públicas. Você tem uma juventude sem acesso a uma educação de qualidade, sem acesso à cultura, sem acesso a espaços de lazer, enfim... você entende que a juventude tem participado mais, tanto os jovens universitários como também os jovens da periferia. Já uma reação a isso, a esse desencanto, a essa falta de acesso, é uma juventude abandonada pelo poder público, pelo Estado, sem perspectiva de crescimento, de espaços públicos e, sobretudo, de perspectiva de futuro. Você vê dessa maneira que assim, a juventude tem sido protagonista de uma boa parte desses movimentos que você participou. Inclusive até os Black Blocs também são produto dessa sociedade que sofre um verdadeiro desencanto. Né? Aqui mesmo na frente da Assembleia Legislativa nós temos um acampamento, né, de jovens, mas que não tem nenhuma vinculação partidária, é um movimento totalmente nihilista, que não acredita mais em nada. Eu queria que você falasse sobre falta de políticas públicas para a juventude e também essa outra questão que nós temos um movimento diferenciado, que não aceita mais partidos políticos, sindicatos, é um outro modelo de organização, é uma outra forma de pensar a intervenção na sociedade. Olha, eu acho que são questões muito interessantes. Primeiro, eu acho que é interessante até seguir no debate sobre o Black Bloc, então, porque, sem dúvida, o Black Bloc é fruto de um período de 20 ou 30 anos em que houve uma certa diminuição da capacidade organizativa dos movimentos sociais e da capacidade dos movimentos sociais de pautar a sociedade. Isso, em particular, nos últimos 10 anos, eu poderia dizer, quando o PT chegou ao governo e frustrou as expectativas de milhões de pessoas. Então, se existe um sentimento, um rechaço antipartido, eu não acho que ele seja essencialmente negativo, eu acho que ele é positivo, na verdade, porque não é um rechaço à organização política. Fosse o rechaço à organização política, as pessoas não buscariam ir à rua. É um rechaço, na verdade, a essa velha forma de fazer política. Quando as pessoas veem na fotografia da eleição de 2002, o abraço do Lula com o Maluf, com o Haddad, quando as pessoas veem em Paris,
como eu disse, o Alckmin com o Haddad cantando Trem das 11, quando as pessoas veem essa operação para poder manter no centro do poder figuras como Sarney, Fernando Collor, Renan Calheiros, que são todos da base de apoio ao governo, quando tem uma figura como Bolsonaro, que é um fascista, é preciso dizer, é preciso combater, que também vota com o governo, quando existe uma figura como Feliciano, que é um fundamentalista, homofóbico, que tomou de assalto a Comissão de Direitos Humanos e ainda bem que saiu. Com a complacência do PT, inclusive. É da base do governo. Ou seja, então, esse sentimento antipartidário, na verdade, é um sentimento contra essa forma de fazer política. E o Black Bloc é uma resposta de uma parcela da juventude que quer atuar, quer se engajar, mas que ainda está experimentando, está aprendendo. Eu acho que todos nós estamos aprendendo com o Junho. Evidente que é preciso dizer que o método que eles adotam é equivocado. Eu tenho todas as diferenças com esse método, mas acho que é preciso entender o fenômeno. E o que está por trás desse fenômeno é um desejo de participação e a desmoralização das formas tradicionais de participação. É preciso reconstruir isso, reconstruir uma esquerda organizada, movimentos sociais com capacidade de intervenção, de pautar o debate político, e a juventude pode cumprir esse papel. Basta ver agora o Carnaval de São Paulo. Acho que também na cultura a gente vê essas expressões, não é? São Paulo nunca foi, bom, talvez há 60, 70, 80 anos, mas em anos recentes nunca foi famosa por... blocos a volta dos blocos de rua. A volta dos blocos de rua. A imprensa diz que aumentou em 3 vezes o número de blocos. Foram 200 blocos na cidade de São Paulo. Eu tenho a impressão de que as pessoas têm... Esvaziou um pouco o Sambódromo, arquibancadas vazias. Mas um desejo de reocupar o espaço público. Eu acho que é isso que a juventude tem mostrado. A necessidade de reocupar a rua, de tomar a rua como um espaço nosso. A rua não pode ser só para carros. A rua não pode ser só para ser espaços de passagem, para a gente acordar 5, 6 da manhã, ir para o trabalho, voltar 7, 8 da noite, se enfiar em casa, assistir a novela e dormir, que é um pouco isso que os poderes dominantes querem que a nossa vida seja, uma vida de aperto no ônibus e no metrô e de usar a cidade como um espaço infernal de circulação. Eu acho que a juventude tem mostrado que quer reocupar o espaço público para fazer política nas manifestações, mas também culturalmente, para poder mostrar sua arte, mostrar sua cultura, todas as tentativas de construir na periferia espaços de lazer e cultura que você mencionava, mas do skate, do hip hop, dos saraus, que também são um movimento muito interessante, que começou não agora, mas há muitos anos. Principalmente aqui em São Paulo com a Cooperifa, né, com o Sérgio Vaz, que inaugurou isso já há mais de 10 anos na cidade de São Paulo, que tem crescido muito como uma alternativa, mas que o Estado é ausente, não há incentivo do Estado para esse tipo de movimento. Nós não temos casas de cultura, não temos espaços de cultura na cidade de São Paulo e no estado inteiro, no Brasil. Que é o fora do eixo também, senão justamente um espaço aberto para a cultura que a juventude tenta ocupar, tenta encontrar formas alternativas de fazer produção cultural, produção artística. E eu diria, quantos talentos se perdem por conta dessa ausência de intervenção pública nessa questão? Talentos como, por exemplo, aqui em São Paulo a gente conhece o Emicida, o Criolo, poderiam ter dezenas ou centenas se tivesse apoio do poder público. O que acontece é que as reivindicações de educação padrão FIFA ou saúde padrão FIFA, que nada mais são do que mais investimento público em saúde e educação, não podem ser cumpridas porque o nosso país decide que tem prioridades. E as prioridades do nosso país são engordar os bolsos dos banqueiros, do capital financeiro. Pode parecer uma coisa, às vezes, um pouco fora do tempo, pode parecer uma coisa um pouco antiga falar assim, mas é que essas coisas não aparecem. Todos os anos a gente discute o tema do orçamento, e esse ano o governo federal decidiu contingenciar 44 bilhões de reais, mas o que não se fala é que quase metade do orçamento federal é para pagar juros e amortizações de uma dívida que já foi paga, não é? Ao mesmo tempo, saiu recentemente, alguns dias atrás, essa lista dos bilionários da Forbes. E são alguns brasileiros que têm uma fortuna impressionante, fortuna enorme. Entre eles esse Jorge Lehmann, que é dono da maior cervejaria do mundo e de negócios nos Estados Unidos, na Europa, enfim, uma série de bilionários brasileiros. Esses bilionários brasileiros pagam a mesma alíquota de imposto que um trabalhador comum, que ganhe R$ 3.500, e muitos tiveram ajuda do Estado, financiamento do BNDES, sem contar, incentivos fiscais de dinheiro público. Sem contar esse financiamento que o Estado, em vez de o Estado financiar a educação, gastando 10% do PIB em educação, o Estado usa o BNDES para financiar a juros baratos a acumulação de gente como os donos dessa JBS Friboi, que se fundiu através de uma negociação desse tipo, ou mesmo o Ike Batista, que teve a sua ascensão e a sua queda, mas foi uma figura que cresceu à sombra do poder público. Esses são os debates que a juventude quer fazer no Brasil. É preciso fazer, né?
Tiago, nós vamos fazer um rápido intervalo aqui. Voltamos aqui com esse importante debate sobre o protagonismo da juventude no Brasil. Nós estamos de volta com o programa Assembleia Convida e continuamos a nossa entrevista aqui com o Tiago Aguiar, discutindo aqui o protagonismo da juventude brasileira. Tiago, em relação à Copa do Mundo, você tem participado de muitos movimentos. Eu sei que os movimentos existentes não são contra exatamente a Copa do Mundo em si, mas contra o financiamento do dinheiro público, o dinheiro do nosso orçamento na construção de estádios privados que não vão ter nenhum retorno para a população, né? Quando o governo tem feito através de incentivos fiscais a canalização de recursos públicos e bilhões de reais para estádios privados, mas não canaliza esses mesmos recursos para as escolas públicas, por exemplo. Aqui em São Paulo, eu estou fazendo um levantamento aqui pelo nosso mandato de escolas estaduais sem quadras para a prática das aulas de educação física e de quadras que não têm cobertura. Uma quadra sem cobertura impede as aulas de educação física quando o sol é muito quente, quando chove. Então nós temos centenas de escolas nessa situação e o Estado não tem dinheiro, diz que não tem dinheiro para financiar a cobertura de quadras e, mais grave ainda, a construção de quadras em muitas escolas sem quadras. Para as aulas de educação física, que são aulas obrigatórias pelo currículo escolar. Mas tem dinheiro para a Copa do Mundo, tem muito dinheiro, tem bilhões. Como que vocês veem essa contradição, né? Muito dinheiro para a Copa do Mundo e nenhum dinheiro para a saúde e a educação. Olha, eu acho que as pessoas que se manifestam... E por que existe... É bom que você explique para a população, para o telespectador que está nos assistindo, porque... Padrão FIFA de educação, essa bandeira, né, do movimento. Nós queremos padrão FIFA para a educação, padrão FIFA para a saúde, para a segurança pública. Olha, as pessoas que se manifestam, sem dúvida, eu tenho a impressão de que fazem isso por conta desses efeitos da Copa do Mundo e da forma como ela foi organizada no país, não é? Em 2007, quando o Brasil foi escolhido a sede da Copa, na verdade não teve uma disputa. O Brasil foi o único candidato e ganhou. É preciso discutir o porquê disso, né? A Copa de 98 na França foi uma Copa em que só se construiu um estádio. Foi o Stade de France, o único. Estádio que foi utilizado na final da Copa do Mundo. Outros estádios eram antigos. O estádio de Marselha da década de 30. A Copa da Alemanha e a Copa da África do Sul já seguiram, que são as duas últimas, seguiram esse padrão que a gente acompanha aqui no Brasil de altos gastos para a sua organização. Por outro lado, a Copa do Brasil vai gastar mais do que a Copa da África do Sul e a da Alemanha somadas. Então, é uma montanha de recursos públicos com uma destinação muito duvidosa. Hoje em dia, a gente pode acompanhar os donos das construtoras têm feito grandes negócios. O dono da OAS, que é uma das grandes construtoras do país, recentemente a imprensa cobriu que ele entrou na lista de bilionários. E a própria Forbes, que é a publicação que faz isso, colocou que a sua fortuna se ampliou muito recentemente por conta dos contratos públicos e as licitações que ele adquiriu com a Copa do Mundo, não é? E quando a gente fala em padrão FIFA, é um pouco disso que está se dizendo, porque a FIFA impõe para os países que vão receber os seus eventos um caderno de exigências e de obrigações que é inaceitável para qualquer país soberano. Então, são especificações que certamente não são necessárias para o que nós precisamos, em particular para o que o nosso país pode pagar. Especificações de um certo tipo de gramado, um certo tipo de visibilidade do campo, um certo tipo de tamanho de estádio. Por isso é que são construídos esses estádios bilionários, muitos dos quais vão ser elefantes brancos. O Brasil, na prática, se a França em 98 construiu um só estádio novo, o Brasil construiu 12. Porque os estádios que foram reformados, na prática, foram destruídos e reconstruídos. Está aí o exemplo do Maracanã. O Maracanã para o Pan-Americano foi reformado ao custo de 400 milhões de reais e poucos anos depois ele foi destruído a golpes de trator para ser reconstruído por mais de 1 bilhão de reais e terminar privatizado. Os operadores do Maracanã são o Ike Batista e a Odebrecht. A mesma Odebrecht que construiu e ganhou 1 bilhão e pouco para fazer isso, agora vai explorar por 30 anos o estádio do Maracanã. E tem alguns, por exemplo, como o de Natal no Rio Grande do Norte, que foi construído com milhões e milhões de reais do orçamento público,
e vai sediar apenas 4 jogos. Imagina construir um estádio de futebol, gastando milhões e milhões de reais para 4 jogos em outras regiões do Brasil. Você tem aqui Natal, que é um desperdício de dinheiro público. E com todo respeito a essas cidades, não é uma questão de uma crítica a essas localidades, mas veja, Brasília tem um estádio como o Estádio Nacional, que é o estádio mais caro do mundo, que custou quase 2 bilhões de reais, com capacidade para 70 mil pessoas. O futebol de Brasília não tem time na primeira, na segunda, na terceira divisão. Manaus não tem time em nenhuma das 4 divisões do futebol nacional. Vai ter um estádio novo. Vai ter um estádio novo. Cuiabá, a mesma coisa. Então, muitos desses... Até parece que o governador do Amazonas chegou a cogitar transformar o estádio num presídio depois da Copa do Mundo. Então, é uma coisa completamente indignante. São 30 bilhões de reais que foram investidos nessas obras. Na época em que o Brasil se candidatou e ganhou a disputa com ninguém, não é? Porque só foi o único candidato, o governo falava que não haveria 1 centavo de dinheiro público na construção de estádios, o que é mentira, o que se revelou uma enorme mentira. E a pergunta que fica é, será que esses bilhões de reais não poderiam ser usados para fazer um grande plano de obras públicas nas cidades? Por exemplo, para a questão da mobilidade urbana? É uma das questões mais graves hoje, né? Mais graves do país. Quantos quilômetros? Nas principais cidades do Brasil, a questão não tem metrô, não tem trem, não tem transporte público minimamente de qualidade. Quantos quilômetros de metrô poderiam ser construídos nas grandes cidades, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, com esse volume de recursos públicos? E quando se fala em educação e saúde padrão FIFA, é disso que se trata, porque o Brasil tem condições de construir num curto período de tempo estádios faraônicos que fazem inveja aos melhores estádios da Europa, mas não investe da mesma forma nas escolas, nos hospitais, nos postos de saúde. O que a gente vê, na verdade, é um movimento de privatização de uma série de direitos. No caso da saúde, é a vergonha das OS, do que é que significa o modelo das OS. No caso da educação, é o descaso com a bandeira histórica dos 10% do PIB em educação. E isso vai de uma ponta a outra. Desde as escolas, como o deputado comentava, que não tem quadra de esportes, até a Universidade de São Paulo, que é a universidade mais importante do país, que agora vai contingenciar verbas e bolsistas, estudantes podem perder as suas bolsas, estão sendo avisados disso, novos investimentos, contratações. Então a educação do Brasil passa por uma brutal crise de uma ponta a outra, né? Você falou aqui de São Paulo e não podemos esquecer das ETECs e FATECs também, que estão sucateadas com falta de professores, numa greve muito falta importante. De laboratórios, em greve, porque não há investimento nas ETECs e FATECs no ensino técnico tecnológico. Isso que você está acompanhando também, participando das manifestações em defesa das ETECs e FATECs. Isso porque o governador Alckmin gosta, nas suas campanhas eleitorais, de valorizar as FATECs e ETECs, não é assim que ele disse o tempo todo? Que são a vitrine do governador Alckmin. Bom, mas é uma vitrine bastante precarizada, porque muitas são as FATECs que se constroem como um puxadinho em ETECs, FATECs com pouca infraestrutura, não tem laboratórios, poucos professores, pouca capacidade, condição de atender a esses alunos de ensino superior com a qualidade devida e defasagem salarial. É por isso que os professores e trabalhadores do Centro Paula Souza estão em greve e também os estudantes, não é? Reivindicando melhores condições de ensino. Então, esses são os recursos que faltam e que sobraram na Copa do Mundo. É por isso que tem uma indignação popular. Eu acho que nós temos que, obviamente, nós gostamos de futebol, da Copa do Mundo, mas nós achamos que na Copa precisa ter luta para denunciar isso tudo que tem acontecido e impedir, inclusive, que se repita na Olimpíada, porque mais 2 anos e nós vamos ver a Olimpíada que está transformando o Rio de Janeiro num caos, não é? Num caos. O Rio de Janeiro tem se transformado na cidade é o paraíso das empreiteiras, é o paraíso da especulação imobiliária. É a cidade negócio. A cidade negócio. Sem cidadania, cidade só para os empresários, para os grandes negócios. Esse é o modelo dos mega eventos. É um modelo em que lucram os donos de empreiteiras, a especulação imobiliária, os que fazem negócios imobiliários, os patrocinadores do evento. Basta ver que entre as exigências da FIFA, o governo foi obrigado a editar a Lei Geral da Copa, que entre outras coisas... Uma lei de exceção, né? Que suspende vários direitos do Estatuto dos Aposentados, da Juventude, autoriza agora a venda de bebidas alcoólicas, desde que a venda seja feita pela FIFA, pelos patrocinadores da FIFA. Aí você... em relação à questão desses direitos que são suspensos, tem a questão da meia entrada para estudantes que você tem acompanhado muito, você que é diretor da UNE, mas você é da oposição da UNE, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Primeiro que foi aprovada uma lei no Congresso Nacional, a lei da meia entrada, contra os estudantes, com apoio da UNE. Eu sei que você não fez parte disso, você foi contra,
mas a UNE apoiou a aprovação de uma lei que reduz o direito da meia entrada a apenas 40%, que é um absurdo. O que aconteceu com a UNE? A UNE hoje foi cooptada pelo governo federal, tirando vocês da oposição. É lamentável, não é? Porque um dos outros aspectos da Copa é esse. Quem é que vai assistir a Copa do Mundo? Com ingressos a 400, 500, 600, 700, R$1.000? Obviamente que são os mais ricos, os turistas estrangeiros. Então, essa história da Dilma de que é Copa das Copas é uma bobagem porque o povo não participa da festa e do espetáculo. E, lamentavelmente, no bojo das leis que prepararam a Copa do Mundo, vieram essas mudanças na meia entrada, que é um direito histórico da juventude e que a UNE vendeu em troca de recursos para monopolizar a carteira. Monopolizar as carteirinhas, porque o que se estabeleceu... Volta ao que era antes, em 2002, que era exatamente ela monopolizava isso. E ganhava milhões. Exatamente isso. Enchia os cofres da UNE. Agora isso volta. Nós fizemos uma luta aqui em São Paulo, que repercutiu nacionalmente, que obrigou o ex-ministro da Educação, Paulo Renato, a emitir uma medida provisória, Fernando Henrique, na verdade, bancou a medida provisória, tirando o monopólio da emissão das carteiras, as carteirinhas da UNE e da UEE, das entidades estudantis. Mas agora nós voltamos a estaca zero, voltamos a 2002. Eu sou diretor da UNE, mas pela oposição de esquerda, que é um coletivo nacional que se organiza, o Movimento Juntos é parte disso, e nós sempre reivindicamos que a meia entrada fosse um direito. Você não pode pagar por um direito. Que o estudante queira ter a sua carteirinha da UNE, que a entidade seja presente no cotidiano e que os estudantes queiram financiar a sua entidade, é muito bem-vindo. Mas coisa diferente é exigir que para você possa usufruir o direito à meia entrada, você tenha que pagar. Seria a mesma coisa que para ter acesso à saúde pública você tivesse que pagar uma carteirinha do SUS, tivesse que pagar uma matrícula na escola pública. Então isso é inaceitável. E, além de tudo, foi reduzido o percentual de ingressos em espetáculos culturais, artísticos, a 40%. Então, isso é um ataque ao direito à meia entrada, porque quem vai fiscalizar, por exemplo, num cinema, que... Quantos ingressos foram vendidos na cota ou não? Quantos foram vendidos, se chegou ou não a 40%, ou num show, num evento cultural. Então, foi um retrocesso lamentável. E, em particular, na Copa do Mundo, não chega nem a esse patamar. Na Copa do Mundo é um percentual muito pequeno dos ingressos no campo, em particular os que têm pior visibilidade, onde se encontram os que têm acesso à meia entrada, indígenas e uma série de direitos que o governo decidiu acochambrar numa cota muito pequena. Então, todos esses mecanismos de exceção que vieram com a Copa do Mundo são lamentáveis e, infelizmente, a direção majoritária da UNE, que é controlada pelo PCdoB, que por um acaso ou não, também controla o Ministério do Esporte, que é quem organiza a Copa do Mundo, aplaude. Aplaude a ponto de chamar a juventude para ser voluntária nos Jogos da Copa do Mundo. Fizeram uma campanha pelo voluntariado na Copa do Mundo, chamando os jovens a trabalhar durante 22 dias de graça para que lucrem a Budweiser, a Nissan, a Coca-Cola, o McDonald's, a própria FIFA, as empreiteiras, esses administradores de estádios, que são, no fundo, quem vai ganhar com a Copa do Mundo. Para o povo brasileiro sobrou dívida e gastos excessivos. Agora vamos falar um pouco do Juntos, né? É importante que você explique aqui para o telespectador como que funciona o Juntos que tem participado, como eu disse, de muitas lutas sociais, muitos movimentos, foi também protagonista das marchas de junho. Como que está o Juntos? Vocês têm feito muitos movimentos e participado ativamente de várias lutas sociais. Gostaria que você falasse um pouco do Juntos. Olha, nós achamos que todo esse protagonismo juvenil que apareceu com muita força em 2013 mostra que a juventude tem que ter representação na política. É preciso que a juventude organize a sua indignação, que tome para si a tarefa de reivindicar, de exigir, de participar. Nós temos condição de tomar nas nossas mãos a decisão sobre o nosso futuro. Então, o Juntos pretende ser uma unidade na diversidade de experiências da juventude. Movimento estudantil secundarista, universitário, os cursinhos populares que se organizam na periferia, movimento cultural dos jovens, movimento LGBT, movimento de mulheres, movimento negro, enfim. Reunir diversas expressões da juventude numa plataforma que é o Juntos, uma organização de juventude, para lutar pelos nossos direitos, para lutar pelas nossas expectativas e para organizar todas essas expressões. O Juntos surgiu em 2011, mas com as jornadas de junho teve um protagonismo, uma participação muito grande. Claro que as jornadas de junho não são de propriedade de ninguém, vários movimentos, setores participaram ali e é importante que isso aconteça mesmo, que tenham mais coletivos, mais movimentos, mais organizações, mas nós construímos o Juntos para ser essa ferramenta, uma ferramenta que permita à juventude ter representação própria na política, que a gente possa se organizar para reivindicar, para ir para a rua, para exigir
os nossos direitos. Nós temos feito uma série de atividades, vamos fazer em algum tempo o nosso Festival Acampada dos Juntos, que vai ser uma nova iniciativa, um festival para reunir bandas de jovens, sarau, esquetes de teatro e para discutir muita política, discutir isso que a gente vem falando aqui da Copa do Mundo, o combate à repressão, a necessidade de um movimento estudantil de outro tipo no nosso país, a necessidade de retomar o protagonismo das ruas. Então, quem quiser conhecer mais do Juntos, pode entrar no site www.juntos.org.br, que é o site do nosso movimento, ou no Facebook, facebook.com/Juventude em Luta. Lá é possível conhecer os nossos núcleos, as iniciativas que o Juntos organiza e participar. Nós queremos que todos os jovens que simpatizem com essas ideias, que achem que é possível organizar essa indignação dispersa que a gente tem por um projeto de superação dessa sociedade que a gente vive, que tem tantas insuficiências, que venha fazer parte do Juntos com a gente. Vocês, na verdade, defendem a construção de uma nova política em contraposição à velha política, é isso? Sem dúvida. Uma nova política participativa, uma democracia real. Nós achamos que democracia não pode ser simplesmente o exercício do voto a cada 2 anos, que é muito importante, mas o que a gente acaba vendo é que muitas vezes os velhos partidos que controlam as regras do jogo, basta ver o financiamento privado de campanha, que no final cobra a fatura, a distribuição do tempo de televisão, que faz com que partidos e figuras como, por exemplo, o deputado Janazzi tenham pouco espaço na televisão no guia eleitoral, porque isso é controlado pela legislação eleitoral para os mesmos grandes partidos que estão aí há muito tempo se perpetuando no poder. Então a gente quer fazer uma política de um outro tipo, que a gente possa reivindicar e disputar esses espaços institucionais, mas que também a gente possa ter uma democracia real, participativa, cidadã, que é um pouco o que as pessoas espontaneamente foram fazer nas ruas em junho, dizer que já não dá mais da maneira como o nosso país está organizado e que é preciso fazer uma outra sociedade no Brasil, né? Tiago, uma das grandes lutas que vocês têm travado e participado é a luta pelos 10% do PIB em educação, Juntos e também outros movimentos. Como que você vê essa luta de canalizar 10% do PIB brasileiro para a educação pública, gratuita e de qualidade? Nós achamos que isso é fundamental, não é? Isso é uma bandeira histórica dos movimentos sociais da educação, que infelizmente o PT no governo abandonou, tem feito vistas grossas, e a discussão do PNE no Congresso está um verdadeiro pântano, não é? Porque fica preso entre comissões, vem alguns retrocessos, como veio no final do ano passado um retrocesso importante na discussão do PNE. Nós achamos que é preciso ter mais pressão popular dos estudantes, mas não apenas de toda a sociedade, porque a educação é fundamental para a sociedade como um todo, para exigir que o nosso Estado brasileiro, não só um governo ou outro, mas que o Estado, pela Constituição, seja obrigado a destinar todos os anos 10% do PIB para a educação. Isso assusta, não é? Veja que o ministro Guido Mantega chegou a dizer, num certo momento, que se investir 10% do PIB em educação pública, vai quebrar o país. Vai quebrar. Nós achamos que quebra um país, quebra o país da ignorância, o país do baixo ingresso na educação superior, o país do subdesenvolvimento, do baixo nível tecnológico, mas constrói um outro país, um país em que a gente pode ser senhor do nosso destino e que pode haver desenvolvimento, emprego, geração de renda e cidadania, emancipação, porque educação também é a capacidade de cada um interpretar criticamente e agir na sua própria realidade. Então, 10% do PIB em educação é uma necessidade e eu acho que a juventude vai se engajar por isso. E a última pergunta, que nós já estamos encerrando o nosso programa, Tiago, é em relação ao USP, você que tem uma grande militância dentro do movimento estudantil na Universidade de São Paulo, sobretudo, enfrentou aqui todas as lutas de resistência em relação ao ex-reitor Rodas. Sim. Né? E agora também, com certeza, a situação lá, você já deu aqui um panorama bem sintético dos cortes de verbas, você que acompanhou a questão da USP Leste, também da contaminação. Como que está essa situação hoje na Universidade de São Paulo? Embora tenha mudado de reitor, Sim. Nós tínhamos um reitor extremamente autoritário, um xerife que perseguia alunos, professores. José Serra, não? Imposto, porque não foi o mais votado na lista tríplice, que é uma excrescência a existência da lista tríplice, mas enfim, ele não foi o mais votado e foi nomeado pelo ex-governador José Serra, mas que causou um verdadeiro desastre em todos os níveis na Universidade de São Paulo, e você esteve à frente desse movimento, inclusive quando você era diretor também do DCE da Universidade de São Paulo. Então, em um minuto, eu queria que você falasse sobre isso. Infelizmente, nós estamos vivenciando aqui a herança maldita do Rodas, não é? Porque o Rodas anunciou, quando começou a sua gestão, um investimento de 240 milhões de reais para construir prédios que não tinham
nenhum sentido para as funções que nós acreditamos que a universidade deve ter como um centro internacional para abrigar organismos de fora do nosso país, que é uma coisa importante, mas que realmente para uma universidade que precisa se democratizar, ampliar os ingressos, pagar melhores salários, certamente é uma coisa supérflua, né? Além disso, construir escritórios da universidade em Singapura, na Europa, nos Estados Unidos, alugou imóveis nas regiões mais nobres de São Paulo, no centro empresarial na Zona Sul. Ele comprou salas comerciais na Paulista, na Consolação e no centro empresarial. No centro empresarial, gastou milhares de reais com tapetes persas para reequipar a sua sala, reconstruiu o prédio da reitoria a custos de milhões de reais e consumiu uma parte fundamental do orçamento de reserva da universidade, né? Parece que há 3 anos, segundo agora a nova gestão, a universidade gasta mais do que arrecada. Infelizmente, porém, o novo reitor, que é o professor Zago, não é, que assumiu como um setor de oposição a essa reitoria, que foi rechaçada pela sua truculência, pelos processos administrativos, pela falta de democracia, também pela criminalização ostensiva do movimento estudantil e do movimento sindical. Sim. Os servidores foram criminalizados o tempo todo, o pessoal do Sintusp. Demissões de diretores do sindicato, perseguição, isso foi a gestão Rodas. Infelizmente, o professor Zago começou seu mandato propondo cortes no orçamento, né? E isso vai atingir quem mais precisa, os estudantes que necessitam de bolsas, a pesquisa na universidade. O reitor diz que não, mas o que nós temos assistido é um contingenciamento de verbas que vai para o caminho errado. Em vez de cortar esses investimentos desnecessários, vender esses imóveis que não são de interesse da comunidade universitária, a reitoria decidiu cortar novas contratações de professores e diminuir bolsas e auxílio aos estudantes. Isso não é possível aceitar. Tiago, nós chegamos agora ao fim do programa. Eu quero agradecer a sua presença aqui, dizer que foi muito pedagógico, importante. Todos os temas que você tocou aqui, a questão da USP, o movimento estudantil, o protagonismo da juventude, as marchas de junho, o movimento em relação à crítica à Copa do Mundo. Muito obrigado e que você continue sempre militando junto com a juventude, junto com o movimento Juntos. Muito obrigado, deputado.